Oi, gente, sejam muito bem-vindos aqui ao Ateliê Arte da Dani Viste, onde eu mesmo sou a cabecinha pensante e as mãozinhas trabalhantes. A gente tem feito uma série de vídeos curtos falando sobre os benefícios dos livros interativos em feltro, principalmente os que contam histórias bíblicas. Hoje nós vamos falar a respeito da cesta. O Quiet Book bíblico, ou o livro interativo bíblico, ele ajuda muito, mas muito mesmo, os nossos filhos, seja coordenação motora, seja parte espiritual, seja ajudar na autonomia da criança, na socialização, seja até mesmo no comportamento de reverência na igreja. Esse livro interativo, não só esse, mas qualquer livro interativo ajuda muito. Só que de uns tempos para cá, a gente teve acesso a algo que quem é da minha idade, quando era criança, não tinha esse tipo de coisa. Eu estou falando da tecnologia na palma da mão. Sim, é muito benéfica para gente que é adulto usar para trabalho. Inclusive eu tô falando para vocês aqui gravando do meu celular, o que ajuda muito. Mas eu não sei se você já ouviu vários psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pediatras falando que criança não deveria, até pelo menos os 2, 3 anos de idade, ter uso habitual, né? Usar com frequência isso aqui. Como assim usar com frequência? Na realidade é não usar mesmo. Tá, mas eu tenho a avó do meu filho, o avô do meu filho, a tia mora em outro país. Eu não vou mostrar? Eu não tô falando disso. Essa parte é o mínimo que a gente vai deixar. A criança não vai ficar falando 24 horas, você não vai ficar filmando o tempo todo a criança para ela interagir com o celular. Em compensação, desenhos, filminhos, musiquinhas são muito atrativos, ajudam bastante. Ai, a gente como adulta deixa a criança ali com a babá eletrônica, que não é aquela que fica filmando para dizer se a criança está acordada ou não, né? Mas com essas tecnologias aqui, seja o celular, seja um tablet, não importa. A criança pequena, ela não deveria ter acesso a filmes, a desenhos, a musiquinhas por esse tipo de aparelho. Até TV não deveria ser o habitual. E quando você tem uma opção em relação àquilo ali, é que muitas vezes a gente tem tanta coisa para fazer que muitas vezes a gente não quer se dar ao trabalho de fazer ou de tentar essas outras opções. Ah, mas é muito mais barato um brinquedinho qualquer que quebre do que você procurar um Quiet Book que ajuda a desenvolver, e se você voltar nos vídeos anteriores você vai ver quantos benefícios ele tem. Um brinquedo de madeira, um brinquedo em tecido, um brinquedo interativo para criança. Ah, mas vai ficar ali uns minutinhos. Será? Quando os meus filhos nasceram, já existia TV. Sim, já existia. O mais velho tem só 27 anos. Mas eu nunca quis deixá-los por conta da TV. Já existiam vários programas para criança, inclusive desenhos, que até hoje eles me cobram por que eu não deixava assistir quando eles já eram maiores, ali 5, 6 anos. Eu confesso que os meus filhos, eles, em pequenos, eles choravam quando assistiam alguns tipos de desenhos, né? Pica-Pau, Tom e Jerry, que a gente olha e fala assim, mas qual é a maldade? É desenho para criança. Mas você já viu o quanto o Pica-Pau consegue ser perverso e maltratar as pessoas? Você já percebeu que o Tom e Jerry o tempo todo estão brigando? Ah, mas isso aí, então,
Isso aí, se os nossos filhos ficam sentados vendo esse tipo de desenho o tempo todo, é isso que eles vão absorver. Então, lógico, dá trabalho sim a gente criar atividades. E eu lembro que eu criava com os meus filhos atividades de enfileirar. Eu tirava as cadeiras da mesa, colocava de ladinho, eles olhavam para mim e falavam assim: o que é isso, mamãe? Hoje nós vamos brincar de ônibus. Quem vai ser o motorista? Eu não tinha um filho só, eram 3, e todos eles queriam brincar de ônibus. Eu pegava uma tampa de panela, mas as panelas pegava sim, porque eu acho que os meus filhos valem imensamente mais do que uma panela, do que uma tampa de panela, uma tampa de tapaué. Eu pegava e eles seguravam ali e eles faziam tch, tch. O ônibus parou, quem é que vai entrar? Isso dá trabalho pra gente pensar. Se você quer uma criança que interaja e que tenha criatividade, porque depois de um determinado momento, a própria criança ela vai desenvolvendo a habilidade de pensar sozinha e de criar as próprias brincadeiras. Você já pensou não sei se você já prestou atenção de quantas vezes a gente deixa de repente um material como esse aqui que é interativo, que a criança tá ali pegando e vendo se pega, como é que ela vai pegar, e a gente mete a mão e entrega para a criança e fala: tá aqui, ó, toma. Você não espera nem a criança olhar, analisar aquele brinquedo que tá ali. Você já quer explicar para um bebê como é que funciona aquilo ali. Você não deixa nem a criança explorar. A criança ela precisa explorar. E o que acontece com as tecnologias? Elas vão entregando tudo muito rápido e muito fácil. O cérebro da criança não precisa parar para analisar, para pensar. E aí muitas vezes a gente tem hoje em dia pessoas com quem a gente fala que ficam assim: tá, mas eu não tô entendendo direito o que você tá querendo dizer com isso. Por quê? Porque ela não consegue raciocinar, de tão acostumada a receber tudo pronto. O livro interativo bíblico, ele serve também para isso, para ajudar a afastar os nossos pequenos das telas, o que vai ser de muito benefício para eles, porque a criança ela aprende a se conhecer, ela aprende a ter autonomia, a não ficar, aprende a tomar até as próprias decisões. Se eu quero que a florzinha fique aqui ou se eu quero que essa florzinha saia daqui e venha para cá. Ah, mas eu gostei mais do outro jeito, mas eu quero assim, essa florzinha aqui. E tá tudo bem. Não tem maiores motivos para você brigar. Só porque você gostou de um jeito, a sua criança gostou de outro, não vai influenciar em nada isso aqui. Vai muito pelo contrário, ajudar e ensinar a criança a respeito das cores, da coordenação motora que ela vai desenvolvendo, outras habilidades que ela vai desenvolvendo que não necessita em nada uma tecnologia. Você já tinha parado para pensar nisso? Lógico que eu não cresci com tecnologia. Os meus filhos, a tecnologia que os meus filhos tiveram, o mais novo, quando nasceu, já tinha sim celular. Há 19 anos atrás, 20 anos atrás, já tinha celulares. Mas nem eu nem meu marido nunca nos preocupamos em ter que ensiná-los a mexer em tecnologia. A gente pensava, não, o quanto a gente puder deixar para depois, a gente vai deixar. A gente sempre procurava morar em casa que tivesse terra para eles poderem brincar. Tiveram várias casinhas na árvore, inclusive casinha de árvore com 2 andares, né? Na época, o lugar, o espaço permitia, tinha uma árvore que permitia ter uma casinha na árvore com 2 andares.
Eles em casa, mas fica sujo de terra. Sim, criança foi feita para brincar na terra, adquirir imunidade, botando o pezinho na terra. E moramos também em lugares onde não tinha esse espaço de quintal com terra, por mínimo que fosse. E aí o que a gente fazia? Levava para o parquinho com terra para eles brincarem. Era, às vezes, tempo que a gente podia dizer assim, poxa, mas eu podia estar fazendo outra coisa. Mas essa outra coisa que eu ia fazer é tão importante quanto dedicar tempo aos meus filhos, quanto cuidar da educação e do desenvolvimento dos meus filhos. Então, tecnologia ajuda muito. Eu concordo que ajude, inclusive em atividades escolares. Só que isso deixa lá para frente, não precisa antecipar nada não. Isso vai acontecer naturalmente. Então, ajude o seu filho, a sua filha, a criança que está com você a se desenvolver, a ter criatividade, para aprender a brincar com outras coisas que não sejam as telas. Os white books, os livros interativos bíblicos, também ajudam muito nesse quesito. É um benefício maravilhoso para ajudar a criança a não ficar dependente de tela já desde pequenininho. E aí, conta para mim, você já tinha parado para pensar nisso? Um tema em que tantas pessoas falam hoje em dia a respeito das telas, onde até nós adultos estamos ficando viciados nela? Conta para mim aqui embaixo se você já tinha pensado que uma criança ela pode fazer outras coisas, brincar com outras coisas, se desenvolver de outras maneiras que não só com telas? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Vou ficar esperando o seu comentário. Vou ficando por aqui porque eu acho que eu extrapolei nesse vídeo. Um beijinho e fique com Deus.